Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e hoje o nosso assunto são os isômeros geométricos, tá? Então, os isômeros cis-trans, eles também são chamados de diastereoisômeros. Um diastereoisômero é quando um não é a imagem do outro, tá? Então, existem algumas condições básicas aí para você ter um isômero. Primeiro, se tiver ligação simples entre carbonos, nós não vamos ter isomeria. Por quê? A ligação simples, ela pode rodar. Então, eu não posso falar que esse aqui é um isômero cis e esse aqui é um isômero trans, porque é o mesmo composto, mas que eu estou desenhando, que eu estou representando de uma maneira diferente. Então, o que é isomeria cis-trans? Então, a isomeria cis-trans, ela vai acontecer quando existir uma dupla ligação entre carbonos, tá? E você tem lá os ligantes, vamos chamar aqui de AB. Então, esse A tem que ser diferente de B. Aqui pode ser A também, aqui pode ser B, tá? Mas eles têm que ser diferentes entre si. Então, por exemplo, quando eu tenho, então vamos supor, ó, aqui é AB, aqui é A e B, tá? Quando os dois hidrogênios, a bolinha branca está representando o hidrogênio, estão do mesmo lado, a gente diz que é o isômero cis. Quando você tem os átomos de hidrogênio de lados opostos à dupla ligação, então eu tenho o isômero trans. Então a gente tem um exemplo aqui, ó, do pente 2-eno. Então aqui os átomos de hidrogênio, eles estão do mesmo lado do plano da ligação. Então esse aqui é o nosso isômero cis. E aqui, os átomos de hidrogênio estão em lados opostos da ligação. Então, nós temos o isômero trans, tá? Então, você vai ver a seguir aí várias moléculas que eu fiz não apenas com dupla ligação, mas também o caso de anéis. Então, você tem, por exemplo, um anel de 3 carbonos, tá? Então, você vai ver que nós podemos ter os isômeros cis e os isômeros trans. Só que nem sempre no papel é muito fácil a gente visualizar. Então, você tendo um modelo de bolas e varetas para poder representar essa estrutura, fica mais fácil você visualizar aí a geometria cis-trans, tudo bem? Para a gente entender o que são estereoisômeros, então a gente tem que lembrar o seguinte, ó, quando você tem uma ligação simples entre carbonos, eu não vou falar que esses elementos estão em posição cis um ao outro, porque essa ligação, ó, ela é livre para girar. Então, não existe isomeria cis-trans aqui, simplesmente eu estou girando o átomo de carbono e estou representando a molécula ó, de uma maneira diferente. Então, quando existe ligação simples, não tem estereoisômero, tá? Agora, nós temos aqui, ó, dois compostos que apresentam ligação dupla, ó, ligação dupla carbono-carbono. Os átomos de hidrogênio estão do mesmo lado da ligação, então nós temos um composto cis. Aqui nós temos ó, a ligação dupla entre átomos de carbono, que é uma ligação ó, rígida, tá? Ela não pode girar, não pode se mover. Então, os átomos de hidrogênio, eles estão em lados opostos, assim como os átomos de cloro. Então, essa molécula aqui representa o estereoisômero trans, tá? Isso acontece também nos compostos que são ciclos, tá? Então, aqui, ó, nós temos um ciclo, tá? A ligação, ó, ela é rígida. E em temperaturas razoáveis, ela não vai se romper. Então, esses átomos de cloro e os átomos de hidrogênio, eles não vão mudar de posição. Então, aqui, como eles estão do mesmo lado do plano do anel, então, é um isômero cis. Aqui, ele é um isômero trans, tá vendo? Porque você pode tentar, mas não vai mudar, mudar a geometria aqui da molécula, tá? Então, aqui você tem um isômero trans. Vamos dar uma olhada nesse outro exemplo aqui, que é o pente 2-eno. Então, o pente 2-eno, ele pode ter dois isômeros, cis e trans. Então, veja, ó, aqui nós temos a dupla ligação, o grupo CH3 aqui, CH2, CH3. Ó, os hidrogênios estão do mesmo lado. Então, você tem o isômero cis pente 2-eno, tá? Agora, você pode ter essa situação aqui, ó. Os hidrogênios do lado oposto da dupla ligação. Você tem o grupo CH3 aqui e aqui embaixo CH2, CH3. Então,
esse alceno pode ter cis e ele pode ter o isômero trans. Quando a gente usa os modelos, fica mais fácil para a gente poder visualizar quem é cis, quem é trans. Então, aqui, ó, a gente tem um ciclo pentano de substituído. Então, como os dois substituintes já estão do mesmo lado do plano do anel, então ele é um isômero cis. E esse daqui, ó, também ó, um ciclo pentano, então vai ser um isômero trans, que ele é de substituído. Então, ó, você pode tentar girar aqui, mas você não vai conseguir mudar a conformação do anel. Então, temos o isômero cis e o isômero trans. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Se vocês gostaram, deixe o like, compartilhe com os amigos e se inscrevam no canal, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!